Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 30 de outubro de 2025. A Rússia se fragmenta em estados menores. E também vamos falar sobre um triplo ataque contra a Rússia, que deixa o ditador da Rússia e sua máfia preocupados. Esses dois assuntos que eu vou discutir agora. Aliás, os últimos assuntos nos dias que eu tenho discutido aqui sobre a questão de geopolítica e a situação interna da Rússia deve estar deixando os russos que estão no poder, aqueles ainda que têm cabelo, de cabelo em pé. Os outros a gente não nota, mas com certeza estão desesperados, inclusive o próprio ditador, que deve ter já a sua cabeça a prêmio. Pelas próprias facções que vão disputar ou já disputam o poder. Bom, eu coloquei aqui que a Rússia se fragmenta em dezenas de pequenos estados. Isso é uma possibilidade, é uma probabilidade. Não é uma coisa que já aconteceu, mas é uma coisa que a gente nota a olhos vistos, e se vocês analisarem alguns últimos vídeos que eu fiz, pelo menos agora nesse último mês de outubro, que isso de fato está em processo, né? E esse processo começou e o Kremlin está em turbulência, está preocupado, principalmente porque para a história esse ditador e toda a sua máfia vai ser responsabilizada na história por causa disso. Aqueles que queriam fazer um império soviético de volta, onde o poderoso tsar seria o genocida ditador, na realidade vai ser responsabilizado pela fragmentação da Federação Russa. Então essa é uma situação, e aí eles já notaram isso, e o general Sergei Shoigu, que é o chefe do Conselho de Segurança da Rússia, já levantou essa lebre numa publicação que ele fez. E ele disse que os países, a Europa Ocidental, os Estados Unidos, estão tentando fazer a divisão do nosso país, ele chamou assim. Aí vou usar aqui as palavras dele. O objetivo deles é a divisão do nosso país. Eles querem dividir nossa pátria em dezenas de pequenas entidades estatais, subjugá-las, explorá-las e usá-las para seus próprios interesses egoístas, escreveu Shoigu em um artigo para a publicação Argumentos e Fatos. Segundo ele, os países ocidentais lançaram uma poderosa propaganda anti-Rússia para alcançar esse objetivo, atacando a história, a cultura e os valores espirituais da Rússia. Ou seja, eles agora estão, como sempre, invertendo. Eles agora são as vítimas. E, na realidade, desde o início da guerra, da invasão criminosa que esse ditador e esse grupo liderou na Ucrânia, que estão apanhando, tiveram muitas perdas, muitas baixas, eles agora estão pondo mais culpa e tacando mais lenha na fogueira, como se eles fossem os inocentes. E o mundo é o culpado por todos os problemas de Vladimir Putin, por todos os problemas de Shoigu e toda a máfia que está lá. Quando na realidade é o contrário, eles que começaram tudo isso. Eles tinham boas relações com o Ocidente, eles tinham boas relações comerciais, a Rússia crescia, era mais rica, poderia avançar mais a sua posição econômica no mundo, e eles na realidade pioraram tudo, jogando nas cordas, talvez nem do terceiro mundo, que no terceiro mundo ela já era, do quarto, quinto mundo, não sei que mundo, ou talvez em mundo nenhum, porque de fato eles estão destruindo a Rússia. Na realidade, essa cisão que ele aprova, que ele fala, na harmonia que eles tinham, na fraternidade que ele chama os povos do nosso país, a fraternidade e os países da CEI, né, estão em andamento. Ele está dizendo que é fraterno com o mundo, é fraterno com os países. A CEI é a Comunidade de Estados Independentes, que quando saíram da União Soviética fazia parte a Ucrânia, a Rússia, a Bielorrússia, Cazaquistão, Uzbequistão, deve ter mais algumas, em princípio é esses que eu me lembro, que na realidade está fragmentada, a Armênia também, e o Azerbaijão também, e está fragmentada justamente por essa atitude imperialista criminosa da Rússia.
representantes de aproximadamente 200 nacionalidades, segundo o Shoigu falou, vivem em paz e harmonias na Rússia. Então, são a quantidade aproximada de etnias na Rússia, em torno de 200. Durante séculos, os povos da Rússia deram uma contribuição significativa e multifacetada para o fortalecimento do Estado russo e o desenvolvimento do nosso país. Eles estão preocupados, né, como eu mesmo disse, já tem movimento separatista armado. Na Ingushétia, tem no Kazan, né, ou seja, tem no Tataristão, né, Kazan é a cidade, no Tataristão, Daguestão, entre outros. E isso está se alastrando. E eles estão, inclusive, sendo apoiados pela Ucrânia, né? O que é pior para eles, não engolem isso. Mas eles que começaram tudo isso. E ele fala que as conquistas dessas 200 etnias, ele falou no trabalho que ele fez, em uma ampla gama de áreas, ele diz que são parte integrante da nossa rica herança histórica, científica, cultural e espiritual. Assim, eles agora, como o Vladimir Putin, que eu falei nesse vídeo, né, no vídeo anterior eu falei sobre Pokrovsk, ele apareceu com ícones da Igreja Ortodoxa, falando da religiosidade, da cultura, parabenizando os soldados que defenderam a pátria e que não morreram e que outros morreram, vendo um blá, 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 blá. Eles estão desesperados, eles não querem perder o país para os próprios moradores do país, nas suas diferenças étnicas, que cada um que não se sente russo nessas diferenças, né? Essa singular diversidade de costumes, tradições e línguas que ele chama de nossa herança, que é compartilhada, que é inestimável, será que blá blá blá, essas baboseiras que ele escreveu, que eles têm orgulho, na realidade eles sempre oprimiram e escravizaram esse povo. E assim continuam a fazer, como querem fazer na Ucrânia agora, e para isso destruíram a parte da fronteira, as cidades, estão assassinando, torturando, estuprando a população e pior, sequestrando crianças. Isso ele não lembra. E eles agora estão preocupados com isso, e eu acho que isso, de fato, está caminhando para acontecer essa divisão, justamente não por questões políticas de uma etnia única russa, que não existe. Não existe uma etnia russa. Não existe. Existe uma série de etnias, é uma população russa, é interétnica, né? Ela não tem uma cultura comum, que eles sempre proibiram a língua dos idiomas, só podia falar o russo e ainda só pode falar o russo nas escolas. Então a sociedade russa, ela é uma sociedade quebrada moralmente, historicamente, culturalmente, porque essas coisas são proibidas, né? E ele diz que quem faz os ataques a essa história, a cultura, aos valores espirituais, esses caras nem sabem o que é espírito, porque quem assassina, quem rouba crianças e faz todas as barbaridades que eles têm feito, essas pessoas não podem dizer que têm valores espirituais, morais ou qualquer valor que seja. Essa é a Rússia, e que eles estão sentindo que eles estão perdendo essa Rússia. Não, como ele disse, que o Ocidente coletivo não compreende a natureza das relações interétnicas russas. O Ocidente não tem nada a ver com isso. O Ocidente não está fomentando divisão, não está fomentando nada. Eles, pela sua incapacidade, pelo seu egoísmo, pela sua burrice, pela sua pequenez, que tomaram essas políticas destrutivas, geopolíticas também destrutivas, que colocou o Ocidente contra a Rússia. Está todo mundo contra a Rússia. Inclusive os países da CEI estão contra a Rússia. A Geórgia, que fazia parte, ele invadiu em 2008, precisamente através dessa unidade que não existe, dessa unidade que foi quebrada porque eles sempre enxergaram como um império. E o imperador, o centro do poder, seria essa figura patética, criminosa, o ditador da Rússia. Enquanto isso, quero relatar aqui, na realidade, agora eles estão atacando a Rússia, um triplo ataque contra a Rússia, mas eles não começaram, estão referindo-se ao tema anterior. Mas agora é um outro tema, que é o triplo ataque contra a Rússia, são as sanções, que estão ameaçando mais o regime de Putin, e outras já estão sendo preparadas pelos Estados Unidos da América. Parece que Donald Trump não vai recuar, né?
isso é ameaçado, inclusive, vai dar um golpe econômico de mais 200 bilhões de dólares em cima da Rússia. Isso é muito preocupante. Não é pouco dinheiro, não é dinheiro de troco, não, no comércio internacional. Então, esse ataque triplo, muito esperado contra a Rússia, finalmente aconteceu, né? E está em processo de andamento. É a União Europeia, né, que está, o Reino Unido e os Estados Unidos da América estão fartos das táticas protelatórias, mentirosas, criminosas, russas e comandadas pelo seu ditador. Essa é uma ação ocidental mais unificada desde o início da guerra em grande escala e a gota d'água para os aliados do leste, que agora estão rompendo relações com a Rússia um a um. Perdão, os aliados do oeste, do ocidente. Leste fica a Rússia, né? O ponto de virada ocorreu quando os Estados Unidos cancelaram abruptamente a cúpula de alto nível planejada na Hungria entre os presidentes Trump e Putin, discutida em uma ligação telefônica entre os dois chefes de governo. Segundo informações, a Rússia manteve sua posição de não haver cessar-fogo, exigindo que a Ucrânia renunciasse a todos os territórios reivindicados, que é de graça, está perdendo na guerra e está de graça. Em 2014, já estamos em 2025, em 11 anos não conseguiu conquistar toda a Ucrânia e nem aquela parte de Donetsk, aquela parte menor que ele começou. E o resto de Zaporizhia e Kherson nem se fala. Então, ele quer agora que entreguem de graça para ele. É um cara que não vai ganhar, e não vai ganhar na guerra também. E o lado americano considerou as negociações infrutíferas, sem resultado, dado o comportamento do seu ditador, da Rússia, antes mesmo delas começarem. As consequências vieram rapidamente, com os Estados Unidos suspendendo a restrição aos mísseis fornecidos pelo Ocidente para ataques de longo alcance, abrindo caminho agora para ataques mais devastadores do Storm Shadow, em inglês, que inclusive atacaram uma fábrica química em Briansk, sobre os Atacams, que já estão sendo usados normalmente, estão chegando mais Atacams, e também o Scalp francês. O setor energético russo está fragilizado por ataques de drones e mísseis ucranianos. Os mísseis Flamingo estão sendo muito usados com sucesso para atacar o setor energético russo. E hoje a Rússia, nesse setor energético, foi reduzido de um exportador global. Para quê? Ele é importador agora. Ele compra da China, da Índia, ele compra o combustível deles. Ele exportava para eles. As novas sanções representam um golpe final, na minha opinião, e principalmente outras que virão com mais pesadas, deverão atingir mais o setor bancário, e impossibilitando mesmo, engessando a Rússia para fazer e receber pagamentos. A Índia já anunciou a suspensão completa de importações, eu acredito que eu já disse isso aqui, enquanto refinarias privadas russas fizeram o mesmo em meio às negociações de um acordo comercial com os Estados Unidos, que reduziria as tarifas sobre as exportações indianas em troca da redução das importações de petróleo russo. Então, eles já saíram fora e deverão, acredito que com a China, suspenderam novas compras de petróleo bruto. Isso já aconteceu, né? E por via marítima, poucas horas após o anúncio das sanções, temendo as sanções secundárias, eles já fizeram isso. A China fez isso. Isso isola efetivamente a Rússia e seus dois maiores compradores vitais de receitas, que juntos detêm mais de 85% hoje das exportações russas, ou seja, 85% do que ele tinha hoje, que sobrou, que já tinha as sanções antigas, a Europa não comprava mais, foi para o pau, né? E esse número já havia despencado quase 20% em 2023, para cerca de 109 bilhões de dólares, mesmo com uma estabilização temporária em 2024. As perdas acumuladas ultrapassaram 100 bilhões de dólares devido aos descontos concedidos à Índia e à China, que se aproveitaram da fragilidade da posição da Rússia no mercado. Ou seja, cada vez mais a Rússia está enfraquecida. Cada vez mais a economia da Rússia está indo para o brejo, para o buraco, e acho que não tem mais saída. Ela já está em recessão. Por educação, eu acho que alguns economistas e os economistas russos que moram na Rússia e do Banco Central dizem que vai entrar, se continuar assim, ela já entrou em recessão. Ela já está desmoronando, ela entrou num buraco negro que não tem mais saída. Parando a guerra, o esforço para tirar esse buraco negro vai ser um esforço hérculeo muito grande. Obrigado a vocês que assistiram a este vídeo. Eu conto com vocês.
para inscreverem-se no canal e darem um like. É muito importante, aqui vocês viram a verdade. E conto também com vocês para compartilharem, vamos fortalecer o canal cada vez mais, para que mais pessoas tenham acesso à verdade e se inscrevam no canal. Eu conto com vocês. Não custa nada se inscrever no canal, é de graça. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.